bem-vindos. Começou, amiga. Eu tava empolgada dançando ainda, presa no carnaval. Minha dançarina. Mas estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Mais um não, eu odeio dizer mais um. É o episódio, porque cada um é maravilhoso, único, né? Hoje a gente vem aí com um tema que vem sido cada vez mais falado, né? Graças aos avanços na tecnologia. E é algo que ninguém nunca parou para prestar muita atenção. Né? Que é a estética íntima. E as pessoas pensam muito na estética íntima como se fosse algo puramente estético. E a gente sabe que é funcional também, né? Então, a nossa convidada de hoje, doutora Ana Sofia, bem-vinda. Bem-vinda, Ana. É isso mesmo, vamos falar mais sobre isso. A gente precisa falar, informar, promover saúde, né? Porque existem também tabus, né? As pessoas têm muitas inseguranças guardadas, né? E tem muita insegurança, muita dificuldade em falar sobre isso, né? Então, e aí o corpo sempre acha uma forma, né? Se a pessoa não fala, o corpo fala de alguma forma e ela se arrasta aí com algumas queixas que carregam com ela muito tempo. É uma coisa mais simples de ser externalizada, já ajuda ela a passar por isso. Pois é, às vezes um detalhezinho que resolve muda o contexto de vida inteiro, né? E eu já tô super curiosa para me informar também. Quer que eu fale do currículo dela? Já está aqui aberto para mim? Ana Sofia Calheiros, médica, ginecologista, né? Ela é formada pela Universidade de Potiguar, em medicina, residência em ginecologia e obstetrícia pela Santa Casa de São Paulo, subespecialização em oncologia pélvica pela Santa Casa de São Paulo também. Atuante em ginecologia regenerativa e estética íntima. E é casada com o Júlio, que está aqui, né? Seu parceiro de vida. Seu companheiro. Mãe do Miguel, de 3 anos e 10, da Maria, de 2 e 4. Só isso, assim, ó. Bem juntinho, aquelas coisinhas fofas. E vamos falar sobre rejuvenescimento íntimo. Vamos falar. O que é isso? Fala pra gente aí. Então, eu vou começar a contar um pouquinho para vocês como que eu cheguei na ginecologia regenerativa, né? Eu fiz oncologia pélvica e foi através da onco que eu cheguei na ginecologia. Não tem muito, né? Não faz muito sentido, mas a qualidade de vida que as pacientes oncológicas chegavam para a gente, né? A gente fazia cirurgia e depois o tratamento da quimio, rádio. Algumas pacientes passavam pelos 3. E a qualidade de vida que elas chegavam depois do tratamento todo feito, então, para elas era uma vitória ter conseguido a cura, né? Tá bem, sem a doença. Mas elas perdiam muito em qualidade de vida, né? E principalmente em qualidade de vida sexual. E aí elas traziam as queixas e era sempre assim: ah, mas é assim. Ah, é normal. Uma aceitação, né? Se acostuma. Você tem que aceitar. E se a gente parar para pensar, nunca vai ser normal, né? Claro. Você sentir dor na relação, você ter uma queixa, um incômodo que afeta a sua autoestima diretamente. Então, foi aí que uma das chefes nossas, a doutora Adrianinha Capané, que foi apresentando essa introdução da ginecologia regenerativa. E aí foi que eu fui indo atrás mais e me apaixonei por isso e é o que eu faço hoje. Então, a ginecologia regenerativa é ter esse olhar, não só a ginecologia tradicional, né, que vai lá, colhe o Papa Nicolau e a queixa é esse pronto, mas de entender que o autoconhecimento dela importa, que é importante ela buscar isso, né? Que nós mulheres, a gente sempre foi muito podada, né, em relação principalmente à sexualidade. Então, a maioria das pacientes não sabem, às vezes, o que elas gostam, o que elas não gostam numa relação sexual, o que é que elas, como elas têm prazer ou não, elas vão muito no automático, né? Verdade. Então, ter esse autoconhecimento, buscar a sua autoestima, para se colocar como prioridade, né? A nossa saúde sexual, ela faz parte também da nossa saúde geral. Então, ela entender isso e buscar isso faz parte dessa ginecologia regenerativa. Muito bem. E aqui a gente tem a possibilidade tanto da questão funcional, da questão também sexual e da questão, obviamente, da estética íntima, né? Isso. O legal é que quem procura pela parte funcional acaba ganhando o bônus da estética, né? E quem procura pela estética ganha também o bônus da funcionalidade, né? Eu tenho muita paciente de questão funcionalidade mesmo, que é tratamento mesmo, paciente muito atrofiada, que apesar da terapia de reposição hormonal, ainda apresenta desconforto, e aí o laser ajuda muito nessas questões, skin booster para vagina. Ah, que maravilha, olha! Muita coisa da dermatologia, na verdade, né, que você consegue... os mesmos produtos que a gente usa
né, para os princípios parecidos, né? Só que no rosto sempre tem, por exemplo, o ácido hialurônico, ele tem vários tipos, várias reologias que a gente fala, são tipo várias densidades, né? Então, até no Isso. rosto, quando você quer fazer uma sustentação, você usa um ácido mais denso. Então, a gente vai seguindo isso. Então, na ginecologia regenerativa, a gente usa muito para hidratação, né? No canal vaginal, para ajudar a tratar essa atrofia, nessa parte funcional. E na parte estética, para preenchimento, né, de grandes lábios, preenchimento de ponto G. Ah, que maravilha. Olha, Esse meninas. preenchimento ponto Se G, empolgaram eu aí, nunca foi? ouvi falar. Eu ouvi Entendi falar essa no seu empolgação Insta, aí, mas olha. antes eu não tinha ouvido falar. Pois é. E como é? Agora, Eu agora vou conheço fazer o uma pergunta. GHY. A queixa, na Vou verdade, fazer da mulher todinho. é a questão realmente de não atingir o orgasmo ou existe algo assim estrutural? Então, essa questão do orgasmo, né? A gente não precisa chegar no orgasmo, no ponto máximo do orgasmo todas as vezes, né? Mas precisa que toda relação sexual seja boa, prazerosa. ela tenha prazer, né? Então, varia muito. Tem mulher que não tem mais dificuldade em chegar no orgasmo, e tem mulher que chega com facilidade. Mas se toda relação for prazerosa, a gente vai criando ali uma memória positiva em relação ao ato sexual, né? Então, isso vai interferir na libido também, porque ela vai lembrar da relação, vai lembrar que foi boa e vai ter mais vontade de ter cada vez mais, né? Então, isso ajuda também ela a ir trabalhando essa questão da libido, né? Ah, interessante. E essa questão do orgasmo também é muito de autoconhecimento, É, né? é. Que às vezes falta, de entender Muito. como funciona. Mulher que nem se olha, né? Não sabe onde, Sim. o que é vagina, o que é Sim. vulva, né? Confunde se muito toca. essa parte anatômica. E entender onde está o clitóris, que é o clitóris que vai fazer a gente chegar no orgasmo, ter esse autoconhecimento e falar para o parceiro, porque não é o corpo do parceiro, né? Sim. Essa comunicação no relacionamento de você... E a segurança de você se conhecer, você consegue falar muito melhor, né? Para a pessoa que você tá. Vamos ensinar. E aí, por falar partes nisso, que você já anatômicas. entrou nesse assunto, mostra aí o que você trouxe para poder naquela explicar câmera. melhor nessa câmera aqui, para as pessoas entenderem melhor. Então, a parte externa nossa é a vulva, né? A nossa vagina é o canal vaginal que está para a parte interna. Então, na vulva aqui a gente tem os grandes lábios, que é a parte de pele, que tem os pelinhos que a gente depila. A parte mais interna a gente tem os pequenos lábios. E aqui em cima a gente tem uma pelezinha que chama de capuz de clitóris, que protege o clitóris, né? Como ele é muito sensível, ele tem essa capinha para não deixar o atrito, às vezes dobrar a perna, isso pode trazer algum desconforto. E o clitóris vai estar embaixo. Então, algumas vezes a gente vai precisar puxar essa pelinha para poder enxergar realmente o clitóris. E aí ele é uma estruturazinha bem pequenininha na parte de fora que a gente enxerga, mas na parte interna ele é tudo isso aqui. É um polvo. Olha aí, não subestime, viu? Não subestime o clitóris. E aí, pra gente chegar no orgasmo, vai ter que ter o estímulo ou aqui fora ou na parte interna, né? Aqui fora, com o dedo, sexo oral, ou na parte interna, na penetração, uma posição que acaba favorecendo a gente conseguir chegar no orgasmo na penetração é a mulher em cima do parceiro, né? Por conta dessa angulação, ó. Se vocês olharem aqui a parte interna do clitóris, que a gente chama da região do ponto G, ela é um pouquinho mais para cima. Então, a angulação do pênis nessa posição favorece ter um atrito nessa região e conseguir chegar no orgasmo. Certo. E a do dedo. E a história da... Sim, aí a história do preenchimento. Do preenchimento. Aí, vamos lá. Alguns pacientes, tipo, o processo mesmo de envelhecimento, ou perda de peso, ou Sim. que faz muita atividade física, bike, Menopausa, né? Isso. Então, não tem uma faixa etária definida das pacientes que vão ter essa queixa de uma flacidez, né? Certo. De todas as fases, a gente pode encontrar algumas que tenham essa queixa, mas basicamente é a flacidez aqui no grande lábio. Então, a falta desse tecido, né? Tanto pelo envelhecimento ou pela perda de peso, causa uma flacidez. E aí, isso gera uma insegurança. Às vezes, a gente pode pensar assim, mas nem reflete tanto, mas para elas Sim. refletem muito na questão da segurança na hora da relação sexual, sabe? Certo. Então, o preenchimento a gente faz aqui no grande lábio, e aí usa o ácido hialurônico para tratar essa flacidez que, por algum motivo, apareceu para elas. Ah, entendi. E aí, é um procedimento estético, né? Esse especificamente do preenchimento do grande lábio,
Mas isso repercute muito em autoestima dela, em segurança. E aí acaba melhorando a libido, o relacionamento. E aí vai muito além da estética E sozinha. aí tem hidratação, que você falou, né? Isso. Também, toda essa região. Aí vem uma questão. Como a gente falou na introdução, né? É um assunto, assim, que ainda é um tabu. Tabu, E total. você é a primeira aqui no nosso estado que está levantando essa bandeira e mostrando tudo isso para as mulheres, né? Se observem, se olhem. É estética, mas não é só estética, né? E quebrar esse paradigma na cabeça de nós mesmos, que fomos Também. criados Uhum. dentro desse mundo mais machista, onde a gente é mais reprimido. Como tem sido a sua experiência com os pacientes em levantar essa bandeira e em demonstrar a importância disso daí? É polêmico. É polêmico. É, Mas certeza. é uma realidade. Eu É. também fui O pioneira. objetivo da pra gente mim é- também foi muito é difícil isso, é. falar de coisas que ninguém falava. Então, todo mundo que chega levantando uma bandeira de algo novo, que a gente sabe que é importante, vai enfrentar grandes batalhas, né? Sim, sem dúvida. E eu queria saber como tem sido a sua experiência diante disso daí. Eu noto muito assim, que as pacientes elas chegam, né? Tem vários perfis, mas Sim. tem aquela que chega muito reprimida, com a queixa que já carrega há muito tempo e não foi ouvida, sabe? Assim, ela carrega E vários isso, profissionais, mas e- nunca foi valorizada Sim. essa queixa dela. E só o fato da gente ouvir, né, já consegue melhorar ali um pouquinho aquela coisa que estava incomodando tanto ela. E às vezes ela, apesar dela não falar tanto, ela também às vezes nem consegue identificar o que é que causa Não consegue nem isso. dizer a você o que é que O está acontecendo. Exatamente. Então, é um trabalho de autoconhecimento para elas entenderem que isso é importante, que elas precisam se olhar, que elas precisam se cuidar, né? Ser prioridade. A gente, é o que vocês estavam conversando no episódio anterior, né? É. Quando a gente está bem, a gente consegue ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, né? Então, é isso que eu tento falar para elas e mostrar mesmo, da gente ter uma relação que elas tenham esse autocuidado e essa prioridade sempre dela em primeiro lugar. Eu sei que o resultado, quando ele vem, o paciente fica super satisfeito. Mas até ela se submeter ao procedimento e ela ver esse resultado, como é que ela mesma consegue quebrar essa barreira? Porque a gente sabe que tem paciente de todos os tipos. Vai ter aquele que você vai dizer que vai melhorar e tal, e fica cheio de esperança. E quando você fala como é o tratamento, o que é que tem que ser feito, você vê a carinha dele fazendo assim. Será que eu Encontrar as preciso dificuldades, disso? né? Será que eu vou? Não, vou nada. E se doer? E se não doer? E se não for tudo isso? Não, mas será que eu preciso me preocupar com a beleza da né? Nem eu tô olhando pra ela. Então, a gente sabe que tem esses questionamentos e uma insegurança. Uhum. As pacientes que têm a queixa da estética bem pontual, assim, elas sabem. Lógico, Elas já super chegam, querem. elas super querem. Aí chega o ponto de, por exemplo, durante o meu exame ginecológico, eu sempre pergunto a ela, eu dou um espelhinho todas as vezes, Você que já se se ela olhou? nunca, Ai, que né, legal. se ela não é se olhou em importante. casa, ela se olha Aham. lá no exame, e é uma coisa que ela acho que, não, pelo menos ela enfrenta, né? Uhum. E aí eu explico É. onde está o clitóris, onde está o grande lábio, e aí ela vai se olhando. E aí eu sempre finalizo perguntando se tem alguma coisa que incomoda na região. Certo. Aí às vezes elas vão pontuar, mas às vezes elas vão começar a pensar, né? E aí se ela realmente se incomodar, aí tem indicação da gente tratar. Mas se não for incômodo para ela, não tem esse padrão, sabe? Que a gente precisa ter uma região íntima sem flacidez, de tal jeito ou de tal forma. É o que incomoda a paciente, a mulher. E a gente entra num assunto, assim, que não é uma temática que hoje em dia, na verdade, a gente vê muito, né? E na internet, e as pessoas se cobrando cada vez mais a De perfeição. ter um padrão, Eu vi né? alguma coisa sobre carnaval esse final de semana e tal. E acho que foi, não foi você que mandou? Ah, e alguma coisa sobre as musas da escola de samba e tal. Você você quer ficar com a... E aí quer ficar, quer saber como ficar igual as musas. Minha gente, A vulva eu disse, das não, musas do acho que a carnaval, abordagem não deve ser dessa Exato, forma, é. né? Assim, você tem algo que você queira melhorar, né? E como você falou aí, brilhantemente, você... Às vezes é a primeira oportunidade que a mulher está tendo de se ver. Ela não tem nenhuma análise crítica ainda do que ela acha. E, às vezes, é tanta coisa em cima da gente, né? São tantas atribuições, tantas exigências. Meu Deus, e ainda tem Aí, essa mais uma agora? Como coisa, assim que eu tenho que... É a forma né? como isso precisa ser abordado, Abordado. né? Que eu acho que Isso. esse foi o motivo principal da gente te chamar aqui.
E eu também tô os vendo... pedidos, né? Porque a gente, olha, a Mas gente é recebeu justamente isso. É um muitos tema, pedidos desse tema. é uma coisa relativamente nova. Para você não é, né? Mas para as pessoas, para a Mas população é. Todo mundo tá preocupado, assim, nossa, mas é o Botox, é o meu rosto, porque eu tô envelhecendo, porque é o percentual de gordura, porque é a definição muscular, porque é o peso, porque é o padrão, porque não sei o quê, porque eu não me sinto bem. De tanto você ver a outra daquele jeito, você começa a querer ficar igual a outra. Agora, além de me preocupar com tudo isso, ainda tenho que me preocupar se a minha pepeca está bonita. Né? Porque eu já ouvi essa colocação. Mas Doutora, pelo muitas amor de vezes Deus. elas chegam e aí elas falam assim, ai, doutora, eu quero fazer um preenchimento. Aí tá certo, a gente conversa, explico como é e a gente vai pro exame. Eu falo, e aí, o que é que lhe incomoda? Ela, não, me diga aí a senhora o que é que a senhora acha. Aí eu disse, mas não é assim. É o que você tem alguma coisa que tá lhe incomodando? Tem alguma flacidez? Tem alguma coisa? Não, mas me diga aí o que é que a senhora acha. Tá parecido? Bonito? Não, ela fala assim, tá certo, é o padrão. Sério, mas eu acredito, É assim que é bonito, porque eu não sei o que é bonito e o que é feio. Porque é a mesma coisa quando a gente aspecto. vai, quando a gente vai no dermatologista, né? Que você tem, eu tenho uma queixa. Às vezes, eu queria saber se você acha que meu rosto tá simétrico, ou se precisa disso, aquilo, outro. E às vezes quer ouvir a opinião só do profissional, na verdade, para saber se tá dentro do padrão, Tô bonita, né? Tô bonita. Você tá me achando bonita? É importante a gente entender que não deve existir padrões, mas exatamente isso que você falou aí, né? Das queixas, E aí volta naquilo, do autoconhecimento, né? Na primeira consulta, eu sempre tenho uma conversa com elas dessa questão do autoconhecimento, sabe? Delas priorizarem isso, porque... Senão, é uma coisa que é chave para tudo. Né? Isso e terapia. Eu mando todo mundo pra terapia. Com certeza. Se nem ela sabe o que é que para ela é bonito, é o que começa a insegurança de agradar o outro. Querer chegar no será padrão que é o meu marido vai achar que a minha é bonita porque ele já teve outras relações na vida? E vem será as que a da fulana é mais né? bonita que a minha? Aí começa um monte de caraminholas na cabeça, né? Que não é o objetivo. Exatamente. E aí, falando um pouquinho aí dessa parte funcional, né? A gente vê muitas patologias, né, e que podem ser também tratadas, né, com os procedimentos. Fala um pouquinho sobre o que tem de procedimento hoje voltado para a questão funcional. Uma incontinência, né, é um líquen, e como é que funciona? Então, a tecnologia do laser é uma coisa que foi revolucionária mesmo para a ginecologia também, né? A gente consegue tratar as incontinências urinárias, a gente consegue tratar candidíase de repetição, aquelas pacientes que ficam colonizadas mesmo, sabe? A questão da atrofia, do líquen. Do líquen, eu tenho uma paciente que ela tem 73 anos. E ela nunca se preocupou em relação à menopausa. É outra geração, realidade. Outra visão. Então, nunca se cuidou em relação a isso. E aí, ela chegou para mim, foi até uma colega urologista que encaminhou. Vou mostrar ali. Tá. A gente tem o clitóris aqui, depois quando tá aqui na entradinha, a gente tem o orifício da uretra, que é onde sai o xixi, e o da vagina. Dela tava tudo fechado, era uma pele só, e tinha um buraquinho aqui no final. O líquen, né, atrofiou tanto que ela fechou o canal vaginal. Quando ela fazia xixi, escorria pela vagina. E não passava nada, não tinha como fazer nada. E aí, ela encaminhou para fazer laser, só que o laser não entrava. Não tinha, estava tudo fechado. E aí, eu fiz uma cirurgia. Porque o laser, ele tem que introduzir. No canal Explica vaginal. aí, pessoal entender, viu? Tem que introduzir no canal como vaginal. Aparelho de ultrassom. Só que é o espéculo de colher a citologia, né? Só que é o espéculo específico do laser, a gente entra ele todo fenestrado para a gente entrar com a canetinha do laser, que é acoplada à máquina, e a máquina dispara o laser. Então, dependendo da queixa, a gente tem o spot, que é 360 todo aberto, que vai pegar o canal vaginal inteiro, e a de parede anterior, para ajudar a tratar as incontinências urinárias. Que maravilha. Então, ele entra assim, e não dói. Não dói. Que é outra, acho que outra... Outro medo, né? Elas chegam, bloqueio, né? Elas querem fazer, às vezes elas não fazem, porque não tem medo de doer. Né? E o que pode acontecer é sentir esquentar um pouquinho mais na saída da vagina, só. Mas o que você sente é o desconforto de passar o espéculo. E aí ele dá ele amplia muito o tratamento, né? Para essa questão do líquen dessa paciente, eu tive que fazer a cirurgia, que foi também com laser, com outro tipo de laser, que é o laser de CO2. Desfazer aquela aderência, né, que tinha,
para depois eu conseguir ter um orifício de vagina que eu consegui entrar com laser. Entendi. Hoje, essa paciente que tinha um buraquinho aqui, ela passa o espéculo do laser, que é assim, desse diâmetro. Bom demais. E ela é outra pessoa. Imagina. Né? Que Veja, com 70 anos, né? Né? Sempre é tempo. Exatamente. Sempre. Eu digo muito isso, gente. Informação. Sempre é tempo. E ela passando por coisas que, é assim, não tem mais o que fazer. Então, a gente não aceitar, né? Nada que traz desconforto pra gente como algo que é assim, tem que ser. Não, e né? se Procurar incomodar, ajuda. né? Você às vezes procuram ajuda, como você falou aqui, né? Pessoas que passaram por vários profissionais e não foram ouvidas, e não foram, né? Enfim, não tiveram a devida atenção e condução, né? Mesmo que você não trate daquilo ali, mas você orienta, direciona para o profissional. Buscar, né? Se você não sabe e na se hora, inquietar como paciente, paciente, inquietar, não, eu não vou me conformar. É uma questão que, né, me incomoda e eu preciso ir busca. Exato. É uma coisa que eu falo muito, olha. Procurou 2, 3, 5, 10, 13, 15. Procure quantos médicos forem necessários, até você achar algum que lhe dê algum conforto. Pode não ser 100% da solução, mas alguma coisa há de existir para ser feito, para melhorar a sua qualidade de vida. Sempre dá para melhorar alguma coisa. Sempre dá. Né? Sempre dá. A gente sabe que é uma região bem mais sensível. Em relação aos preenchimentos, porque preenchimento no rosto a gente faz bastante, né? Dói bastante também, grita horrores, mas imagina essa dor aqui embaixo. Me conte, me fale sobre esse detalhe. No preenchimento, o de grandes lábios, né? A gente aplica o anestésico tópico, que eu faço aqui com cânula. Então, aí eu passo o anestésico, ela vai agir um pouquinho ali, e eu ainda faço o anestésico local. Aí o que ela sente é a picadinha da anestesia, mas que já vai ser menos, né, sentido por conta do anestésico tópico. E aí depois ela não sente nada. A cânula entra aqui e vai preenchendo. Porque, assim, às vezes os lados não são iguais, né? E às vezes ela queixa de uma flacidez aqui ou mais aqui. Então a gente vai adequando de acordo com a queixa que ela trouxe. Outra coisa legal de falar é que às vezes a gente tem uma hipertrofia dos pequenos lábios. E aí isso gera muita insegurança. Isso elas já carregam há tempo, sabe? Às vezes elas têm medo, não sabem como é a cirurgia. Então, a labioplastia, para essa redução dos pequenos lábios, elas já chegam bem seguras e elas falam abertamente, sabe? Do incômodo. E aí a cirurgia eu faço com laser de CO2. Ah, que maravilha. Aí fica e tempo de bem legal. recuperação? Você tem que ficar quanto tempo assim depois? É uma sessão apenas? Tipo, a cirurgia faz, Sim. né, o tempo. Isso para reduzir em vez de usar o bisturi normal, usa o laser de CO2. Aí ela faz. Geralmente eu opero numa quinta. Aí na segunda eu libero para voltar a trabalhar. Só que aí depende, né? Tem aquelas que segunda já estão ótimas, já vão. A cicatrização de cada um. De né? cada um. A Não, preparação isso é para a maravilhoso cirurgia porque também. você sai também do centro cirúrgico, do E hospital, voltar que a antigamente a treinar. gente fazia, Exato. né? E agora E fica mais no simples, né? consultório, Às vezes elas têm medo da prático. anestesia, aí já bloqueia, porque não quer levar uma anestesia. Exato. Ou já tem um bloqueio com relação Minimiza ao os hospital. riscos também, né? Exato. Com certeza, dos procedimentos E voltar a hospitalares. treinar. 20 dias. Muito bem. Tudo bem. Eu vi que também tem a aplicabilidade, a gente sabe, né, da questão do parto, né? Então, aquelas pacientes que vão para a evolução para parto normal e, às vezes, tem uma laceração, né, uma rafia, e acaba que isso se incomoda. Como é que você atua hoje na sua prática em relação a isso? Assim, você indica para todas? Você vai depender de cada situação? Vai depender muito da queixa da paciente? Para as que tiverem desconforto, né? Porque às vezes é uma laceração super tranquila ali, que não fez fibrose, que não aconteceu nada, e ela não tem desconforto na hora da relação. Sei. Mas as que tem, com certeza, né? A fibrose ali que faz no canal vaginal, a gente tem como tratar tanto com laser, quanto fazendo ou um preenchimento, se tem um afundamento, né? Se tem uma descontinuidade ali da mucosa, ou fazendo a hidratação com Skin Booster. Falando nisso, vamos falar do skincare. Peraí, rapidinho, vou falar, chega lá, que o kit dela tá ali. Mas essa questão aí, dessa fibrose, né, que é uma fibrose no períneo, eu quero trazer mais isso, porque, assim, a gente tem muito a ideia, e vem os bloqueios e tudo mais, e os estigmas, né, sobre o parto normal, e as mulheres, muita gente, na verdade, muitos profissionais, inclusive, dizem assim, se preocupa não, vai ficar igual como era antes. Não, a gente tem que dizer que não vai ficar realmente igual como era antes, né? Tem toda uma mudança anatômica ali, toda a gestação para ter essa modificação. Vem o pós-parto, vem o puerpério aí e tudo mais. Não vai ficar como era antes, né?
Mas, fisiologicamente, eu tô falando, sem intervenção, Aham. né? Fisiologicamente. Mas, até para não criar essa expectativa Sim, da sim. mulher, mas você vai estar numa fase diferente, você vai ter novas expectativas, é um novo olhar. Quando eu fazia obstetrícia, eu deixei há pouco tempo, É mas... contar uma história com E o nosso você contar corpo, uma né? nova história, e Uhum. você dizer, ó, você vai se reconhecer novamente, você precisa se autoconhecer novamente, Uhum. né? Depois do parto e tudo mais. E para desmistificar algumas coisas, né? E aí tem um tempo, por exemplo, o parto foi há 5 anos atrás, mas até hoje eu sinto uma fibrose, um incômodo, né, algo que dói, que incomoda na relação. Tem um tempo para começar, para fazer Um tempo limite? limite, Não. máximo? Não, Não. também não. Porque a fibrose é aquele tecido mais, né? Isso. Mas a gente consegue, com a hidratação, por exemplo, se for uma fibrose mais rígida, ir trabalhando esse tecido para que ele fique mais maleável, ela não tenha desconforto na hora da relação. Entendeu? Entendi. Então não certo. tem limite, né? O ideal é que volta de novo naquela parte do autoconhecimento, dela não deixar uma queixa se prolongar muito, porque ela não vai sofrer tanto com ela, Sim, né? aham. A partir do momento que ela identificar que tem algo ali que não tá Resolver legal, já ir procurar para resolver. Ana, existe alguma contraindicação aos tratamentos? Só infecção ativa, né? Se ela tiver com alguma infecção ativa, não é legal a gente fazer, tipo, preenchimento. Se ela tem herpes de repetição, é legal fazer uma profilaxia Sim. antes. Mas as infecções, de um modo geral, que contraindicaria no momento, né? porque Tratar a e imunidade tá ruim. depois... E aí, os procedimentos mais famosos são o laser e os preenchimentos. E a labioplastia. E a A labioplastia. labioplastia. E o clareamento. Sim, Vamos fala de falar. clareamento. A gente sabe que a questão Importantíssimo. escurece também por uma questão hormonal, Sim. né? E aí a mulher pensa, vou fazer um clareamento, mas aí não trata a base, depois sai insatisfeita porque o negócio voltou. Isso. E lembrando que igual preenchimento de rosto, a gente envelhece todo dia, tem que fazer de novo, tem uma Manutenção. manutenção, porque a pessoa acha que vai fazer ali, vai ficar Pra pra sempre ali sempre, engessado, não é assim. Exato. É duas coisas que são muito importantes a gente falar. O clareamento é isso, a gente identificar a causa do clareamento. Eu só começo a fazer o clareamento depois que eu descarto alguma coisa hormonal. Porque às vezes tem paciente com SOP, com diabetes, que tem todo aquele Resistência escurecimento insulínica, hormonal, com né? aquela resistência Uhum. insulínica. E aí não tem peeling, não tem laser que vai Isso. clarear, né? Exatamente. Então ela precisa tratar o tratamento, né, a suplementação, a medicação que a gente vai precisar iniciar para ela melhorar esse quadro e aí depois a gente fazer o peeling. Eu gosto muito do peeling para clareamento, eu tenho resultados muito bons. Aí não, Porque é eu odeio fazer tranquilo. peeling no rosto. A gente fica imaginando que é igual, Como a área é mais lógico. sensível, né? Então a potência O ali grau, do ácido sim. é bem menor, né? Pra, até uma área mais sensível de dobra ali pertinho, então a gente tem que evitar a área de Gente, a galera dobra. quer fazer E clareamento. normalmente são quantas sessões? Em média, umas 6 sessões. Aí eu faço também a medicação oral para ajudar no clareador oral. Ótimo. E aí ela faz o Microgenol? tratamento. Aí eu boto vitamina C também. Muito bom. Adorei. Aí dá muito resultado. Olha aí, tá vendo? A gente descobrindo Termina várias um resultado coisas. do corpo todo, né? Porque Sim. você tá usando a É. suplementação ali, vai terminar agindo em Ah, vários e outras- aspectos. Exatamente. E Amei. aí, fala desse E trio aí que você... qual foi a outra pergunta? E- O que eu falei foi sobre a manutenção dos procedimentos. Ah, Porque as foi, pessoas foi acham isso. que vão Sim. fazer, Isso. se dedicar naquele momento pontual. E nunca enfim, mais fazer. para sempre, tô maravilhosa. E aí que é uma coisa importante, né? Existe um que seja definitivo e que você não precisa fazer mais, que é uma substância que se chama PMMA. Só que não é segura. Vamos raciocinar, né? A gente coloca uma substância que vai ficar para sempre ali. Se você não gostar, você não tem como tirar. E assim, tudo que é definitivo, a gente, né, deve ter um pé atrás, né? O ácido hialurônico, que a gente usa nos preenchimentos que precisa da manutenção, é uma substância que a gente já produz no corpo, É isso. né? Uhum. Então, ele vai ser absorvível e isso depende muito de cada um. Mas, em média, de 8 a 12 meses ele é absorvido e a gente precisa fazer a manutenção. Mas o PMMA não é... Eu não trabalho com PMMA porque a gente sempre vê nos cursos, nas atualizações, que não é seguro Complica por conta mais, né? dessa questão Mais de ser suscetível. E definitivo. vamos pensar Complicações que o também. tempo tá passando. É. A gente envelhece todos os dias. É. Então, aquilo que você fez definitivo agora, você envelhecendo, o seu cenário é outro. Então, não é Exatamente, definitivo. Você vai precisar de exatamente. mais com o É, tempo. e as coisas Exatamente. vão mudando, né, gente? A gente tem que ter muita cautela em relação a tecnologia. essas E tem até muita como coisa. o produto vai se moldar ali naquele novo Sim. cenário, né? Pode ficar uma Exato, pode deformidade, ficar estranho né? com o É passar Ao longo do do tempo. Lembrei. É. Agora Aí. vamos falar do skincare. Vamos. A importância do skincare, né?
Por que que a gente precisa informar as pessoas sobre isso daí? Porque todo mundo está acostumado a lavar e fim, né? E às vezes não sabe nem lavar. Não, e no- Ainda tem essa. são muitas orientações, assim, estranhas Eu que a me- gente vê É. na internet, né? Muita gente busca e várias coisas e acaba que E muita pode gente acha que é trazer- futilidade. que é Não é. fertilidade, exatamente. Vamos falar com quem Fala um tem. pouquinho aí. Então, o jeito que a gente faz, né, se dedica ao rosto, ao nosso corpo, é um momento mesmo de autocuidado com a nossa região íntima. Então, eu costumo orientar para elas 3 passos básicos para o skincare, que seria a limpeza com a espuminha. E aí, na limpeza, é importante a gente ver aonde que a gente vai limpar, né? Nunca a gente vai limpar nada na vagina. A vagina ela é autolimpante. Se a gente passa produto, passa duchinha, a gente está Muda o desregulando a flora. E aí podendo causar corrimentos mesmo, Isso. patologias de candidíase, vaginose. Então, lá dentro, nunca a gente vai passar nada. O skincare todo é aqui fora. Então, a espuminha entre os grandes lábios, o pequeno lábio, pode levantar a pelezinha do capuz do clitóris para limpar aqui por cima, em toda a região da vulva por cima e perianal. É essa região que a gente vai passar o produto da espuminha. Tá. E aí, como é uma região que a gente tem uma área de pelo, né? Alguns pacientes podem desenvolver uma foliculite ali, né? Por conta da depilação. Então, é ideal a gente E esfoliar acontece com frequência, né? a foliculite, com certeza. frequência. Aí, volta a depilação no fato que também estimula o escurecimento, né? Então, é legal que aquela que vai fazer o peeling também tirar esse fator causal da depilação, já optar por uma depilação a laser. Porque tanto a cera quanto a gilete vai levar ao escurecimento, né? O atrito ali. E aí, a esfoliação uma vez por semana, né? Na areazinha que tem pelo. Então, em toda área que tiver pelo, você pode fazer um movimento circular suave. É esse aqui? É esse aqui. Já Esse aqui. decorei. Já tá Ó, meu aprendendo. Ah, Mas eu tô aqui, aqui, ó. porque Ó, o meu que. pausa para o nosso presente, tá? Aqui tá emprestado, porque a gente ganhou. E, por último, o hidratante. Aí, o hidratante em toda essa região do grande lábio, que é uma pele, né? E aí, se a gente vai tendo esses cuidados ao longo do nosso processo de envelhecimento, quando a gente chegar lá na época da menopausa, que tem uma atrofia, Essa né? A época gente vai tá vai muito bem. chegar. Sim. Isso é outra coisa, né? Que às vezes elas não entendem. Elas falam assim, mas agora eu não estou sentindo nada, né? É, o prevenção. E é uma certeza que a gente tem, não é? Uhum. Todo mundo A gente sabe. sabe que que vai vai chegar, chegar. mas parece que não vai Exatamente. chegar. A gente acha que Exatamente. sempre vai demorar Tudo. muito. É. E quando a gente vê, a gente tá lá, É. né? E é uma virada de chave, assim, que afeta muito a qualidade de vida. Até de causar depressão mesmo, Sim, né? Porque com certeza. a gente passa 1/3 da nossa vida na menopausa. E é uma era, daquilo que vocês estavam falando no episódio anterior também, que a gente tá muito produtiva, que a gente tá muito ativa, que a gente faz Muda atividade muita coisa, física, se mexe com alimenta sono, bem. O mexe- relato que eu irritabilidade, tenho, assim, no as novidades consultório, que as emocionais. pacientes falam muito assim, doutora, parece que fecharam a cortina, que tá ficando tudo escuro, o mundo vai perdendo colorido. Eu digo, não, vai não, vamos colorir tudo de novo, né? Tem muito com recurso, Mas certeza. elas tem muita chegam coisa. muito... E a sensação é essa, tá apagando, o espetáculo tá Tá acabando. murchando, né? Tô chegando ao fim da vida. Eu acho que é a É, pior frase da gente é. escutar no consultório. A certeza, a menopausa virou um sinônimo de estar chegando ao fim da vida. E a gente sabe que não, não é é. mais assim. E Jamais. isso está muito associado também com a capacidade reprodutiva, né? Eu acho que quando a gente chega na menopausa, que a gente tenha também aquela noção de que, poxa, eu não tenho mais a capacidade de reproduzir. Às vezes Eu acho a que gente isso já nem impacta quer há muito tempo, né? Mas Na verdade, quando chega, é antes, exatamente. o momento dá uma Bate, né? Eu impactada. não tenho mais aquela capacidade reprodutiva e tudo mais. E todas as modificações realmente mexem muito. E é importante a gente estar atento, ter o conhecimento e buscar ajuda, sem dúvida. E aí é legal essa questão do planejamento dela, de Sim. como ela quer envelhecer em relação a isso, né? Então, uma pessoa de 30 anos que já teve filho tem toda a indicação de começar esse protocolo, né, de prevenção para conseguir envelhecer de uma forma bem mais tranquila. Quanto né? antes melhor, né? Quanto antes melhor. Ai, adorei. Muito bem. Ai, meu Deus. Tem mais alguma coisa que você quer falar pra gente que a gente não perguntou? Até pela falta de conhecimento mesmo, né? Porque pra gente também é um tema novo. Não, eu acho que é isso, né? É um tema muito novo que às vezes as pessoas não conhecem, não sabem o que é, e vem com essa ideia de que é só estético e que eu quero fazer, porque como é que é o jeito certo de fazer? Que não existe esse padrão, né? Que é de você buscar seu autoconhecimento e ver que dentro dessa região, dentro da sua saúde sexual, o que é que lhe incomoda, o que é que está faltando, né? A ginecologia regenerativa vem para
olhar para a mulher como uma parte que precisa olhar a sua saúde física, vamos lá, fazer atividade física, melhorar a sua alimentação, dormir bem, cuidar da sua saúde mental, durante todo o processo de envelhecimento, né? Ter o seu autoconhecimento, sua autoestima, a saúde da mulher como um investir todo, no né? seu relacionamento, né? Ter um tempo de qualidade com o esposo, com a família. É verdade. Trabalhar essa questão dos tabus, que é uma coisa que impede muita coisa, né? Dela evoluir com ela mesma. E aceitar as fases da vida, mas sendo sua melhor versão em cada fase, Em né? cada fase. Se Adorei você- isso. Seja a sua melhor versão em Se cada você- fase. Se você Muito tem bem. um suporte, as fases de transição, todas elas são muito difíceis, né? A infância, pré-adolescência, adolescência, fase adulta, menopausa. Então, se você tem um suporte, tudo pode ser mais leve. Que bom que a medicina evoluiu. Eu acho que o que a gente precisa afirmar mesmo é mostrar que, como eu já ouvi na rua, mais uma preocupação agora, eu vou ter que me preocupar com a beleza da minha vulva, da minha vagina. Não, é algo que vem para somar, para melhorar. Exatamente. Que seja para a gente ter esse cuidado mais inteiro, Exato. mais bem-estar, né? integrado, Uhum. né? Porque e quebrar o preconceito. Eita, Propaganda propaganda! é? Ah, gente, só uma pausa, viu? Volto Nossos já, volto já. patrocinadores. Há 40 anos no mercado alagoano, a farmácia de manipulação FHN vem promovendo saúde na medida certa. Manipulamos medicamentos magistrais, homeopáticos, dermocosméticos, fitoterápicos, alopáticos e nutracêuticos. A qualidade dos nossos medicamentos e a excelência em nosso atendimento sempre foram os pilares que nortearam nossa trajetória. Por isso, pensou em manipulados? Conte com a FHN, Maceió e Arapiraca. Ah, e enviamos para todo o Brasil! Eu sou a companhia certa de todas as noites. Eu sou quem você procura para o seu descanso. A minha satisfação é vê-lo acordar com toda a disposição para mais um dia enfrentar. Eu sou bom sono, feito pra durar. Eu sou bom sono, pode confiar. Bom sono é o melhor colchão do Brasil, tem que respeitar. Voltamos e ainda bem que vocês não ouviram os bastidores. Os maridos estão todos aqui atrás das câmeras, todo mundo animado. A gente queria abordar, me engasguei. Toma uma aguinha. Abordar agora uma queixa, né, que a gente considera que é uma queixa frequente, de um modo geral. Existem mulheres que têm uma tendência maior, que têm patologias, inclusive, que podem levar à dispareunia, que é a dor, né, profunda na relação. E eu queria saber, Ana, se tem também algum procedimento, técnica, tratamento que possa também melhorar essa queixa das mulheres. Quando elas chegam com a queixa da dispareunia, muitas vezes elas já estão há anos com essa queixa e nunca foram nem investigadas se tem endometriose ou não, né? Então, a gente tem aí doenças ginecológicas que causam, né, uma dor na relação sexual, que ela precisa descrever melhor como que é essa queixa que ela tem, né? E aí a gente vai tentar entender. Eu sempre peço, mesmo que ela fale assim, que já foi investigada em outra época, eu sempre peço de novo uma ressonância, um ultrassom com preparo intestinal, para a gente ver se realmente tem algum foco, né? De endometriose, adenomiose, mas entender para ela como que é esse desconforto, né? Na hora da relação sexual. É na penetração profunda? É falta de lubrificação? Então, a gente entendendo como que é para ela, a gente consegue, com os tratamentos, melhorar muito essa questão do desconforto na hora da relação. Porque muitas vezes pode ser uma falta de lubrificação, né? Ela pode, mesmo paciente jovem, pode ter uma atrofia, um ressecamento vaginal, às vezes amamentando. Sim. Tem paciente que está com alguma desregulação hormonal e apresenta um ressecamento vaginal. Que usou Jovem, que usa anticoncepcional há muito tempo. E que vai convivendo com isso porque acha que é normal, né? Se E acostuma, falam pra né? ela que é Não, e normal. é interessante, eu já tive também, me lembrei agora de uma paciente que ela, não é nem adolescente, né? Uma adulta jovem, mas ela tinha muita queixa, não chegava a ser uma dispareunia, mas era uma dor na penetração, sempre que ela tinha relação, e sempre ficava uma laceração.
Eu tenho um paciente assim que faz uma úlcera. Lacerava e já tinha usado várias estratégias de tratamento, né? Isso faz tempo, na verdade. Diziam que era candidíase de repetição, diziam, enfim. Né? E aí usa lubrificante. Aí não tem jeito, vai ter que usar lubrificante na hora da relação e pronto. Então, para uma queixa como essa, por exemplo, o que é que você poderia utilizar? O nas laser técnicas? ajuda bastante. E o skin booster. Nessa área aqui do introito da vagina, é uma área naturalmente frágil, né? Mesmo que a Sim. gente não tenha queixa, se a gente se observar, quando a gente afasta esses pequenos lábios aqui, afasta o grande lábio, é uma pelezinha que fica bem Mais fininha, fina. né? Então, às vezes, na hora da penetração, tem um desconforto maior aqui. Então, a gente fortalecendo esse tecido, a gente consegue hidratar ele mais, ele responde mais o laser, a gente consegue melhorar esse desconforto. Mas é legal entender se isso não pode ser também um vaginismo, né? Isso, Que aí é muito mais exatamente. complexo, a gente vai precisar de ajuda de psicólogo. Uma das últimas partes do tratamento do vaginismo tem até o botox para a gente fazer nessa região, né? Para aliviar a tensura fala o que é dessa. vaginismo, porque tem gente que não sabe o que é vaginismo. É quando a mulher ela tem, involuntariamente, ela faz uma contração ali na hora da penetração e ela não consegue ter relação, né? Ter a penetração. Algum trauma, algum medo, Algum né? trauma, algum medo que bloqueou isso para ela e ela realmente não consegue. Então, ela tem muito desconforto, né? Se é prosseguido ali a relação, ela não vai chegar no orgasmo nunca, porque é uma situação que ela não está se sentindo à vontade, né? E faz essa contração. Então, o músculo contrai mesmo sem ela estar querendo contrair, né? Eu Então, tenho uma muito das essa queixa possibilidades também no consultório é- de reprodução, Mas né? é A gente recebe justamente também né? Essas queixas, essa associação, Mas é o fato de né? ouvir, De né? ouvir, de entender, de saber que não é normal. Às vezes tem paciente que é o primeiro relacionamento dela da vida e ela não Não sabe tem nem se parâmetro. aquilo ali é. não tem parâmetro, né? Não sabe se aquilo é E normal, como se é foi daquele criada, jeito. reprimida, E ou pela as questões religião, psicológicas todas, né? né? Que também envolvem, porque sem Abuso. dúvida tem questão Exato. psicológica e emocional Muita coisa. envolvida. Aí é Mas que menina, bom. é outro podcast gigante, vaginismo. Na verdade, é um Sério, tratamento porque é uma queixa multidisciplinar. mesmo, gigante, e as é um- pessoas falam pouco. E é um tratamento multidisciplinar e que a gente sabe que também a questão dos tratamentos, né, dessa parte de rejuvenescimento, de estética íntima, pode também auxiliar de uma Sim. forma funcional também no vaginismo, Isso. né? Que bom. Uma das possibilidades para o vaginismo é fazer o botox, né? Nessa região lateral. Porque aí relaxa a musculatura e ela consegue. E para o vaginismo é interessante conversar com ela. Eu sempre falo dela fazer o exercício de pensar e relaxar, né? Então, para o cérebro, na hora da relação, ela Isso. pensar em relaxar, ela conseguir relaxar, né? Então, fazer esse exercício durante o dia, não no momento que ela está na relação sexual, mas de dar esse estímulo. Vou relaxar, vou contrair, contrair o períneo. Pensar antes. Pensar Que que ótimo, interessante, Ana, que parabéns. ótimo. Que delícia Ai, você Ana, aqui. amamos, Muito Amei, obrigada, amei. viu? Obrigada Obrigada, pelo convite. Vamos obrigada. trazer mais Feliz. temas relevantes, por favor, certeza. para Vamos. ajudar essas mulheres Com a se certeza. situar, né? Tanta Divulgar coisa na vida da informação, gente. né? Tanta coisa, assim, e vai ficando esquecido, vai deixando pra lá. É a história de botar embaixo do tapete, né? E a gente precisa se olhar um pouquinho mais e se cuidar mesmo. Com Eu gosto certeza. muito desses temas voltados para a saúde da mulher de modo geral, porque envolve será? tanta coisa, né, minha gente? Doutora. Envolve tanta coisa, repercute tanto na vida. A nossa vida é De outras somos muito pessoas do A seu lado, da sua transformação delas é família. assim, é muito legal de ver, sabe? Um dia desse eu tava vendo o seu, acho que não sei se foi ontem que você postou, foi antes de ontem, os depoimentos, assim, delas, né? eu Falando. vi Que coisa também. linda, gente. A gente é a satisfação. Né, Júlia? Aqui, ó, nos dias difíceis, né? Trabalho, você, ai, meu Deus, que você recebe um depoimento daquele, né? Renova as energias. Faz valer a pena, né? A fortalece, gente saber que tá né? no caminho certo, O caminho, né? exatamente. Persista, o propósito. estamos Parabéns, aqui. Vamos viu? juntas. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigadão, gente. Obrigada, Um beijo amei. grande e Mais até o episódio, próximo. né, que a gente Mais um encerra. não, Não, episódio. maravilhoso que a gente está encerrando. Vão encontrar a gente também nas redes sociais, né? A rede social da Ana vai aparecer aí para vocês, a nossa, do nosso podcast, nos canais da gente, YouTube e Spotify. Compartilhem. Informação é muito bom, a gente pode ajudar muitas pessoas que a gente nem sequer imagina. Né? Com certeza. Então, obrigada, Obrigada, viu? Obrigada, Ana. Obrigada, amiga. Amei. Obrigada, viu?